Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 15 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira nós vamos continuar ali falando, do mesmo assunto, que é o período chamado pós-exílio ou segundo templo, também determinado ou designado como segundo templo, período do segundo templo. Vamos falar do profeta Malaquias. Malaquias, ele está lidando com as mesmas questões que nós encontramos em Neemias capítulo 13. A questão é que em Neemias capítulo 13, Neemias meio que dá direção ao que aconteceu, aos problemas que estavam acontecendo, e aqui em Malaquias a gente vai ter uma espécie de vamos entrar nos pormenores desses problemas, vamos entender os pormenores desses problemas, vamos colocar ali uma lupa e ver claramente quais eram esses problemas. E hoje o tema do devocional é o poder do culto. Eu tô essa semana aí, usando essa expressão, falei na segunda do poder da lei, do poder do arrependimento, do poder das reformas ontem, e hoje do poder do culto. Deixa eu ler aqui já o texto, e aí a gente vai depois conversar sobre a palavra. O texto que eu quero ler para introduzir o nosso assunto é Malaquias capítulo 1, versículo 6, já logo no início do livro, ou da profecia de Malaquias, versículo 6 do capítulo 1 diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou seu senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Bom, Malaquias ele segue o mesmo tom de Neemias. Aparentemente o povo estava se desviando novamente. No caso do profeta, no caso aqui de Malaquias, ele vai dar uma ênfase na adoração. Ele vai dar uma ênfase no momento de reunião do povo de Deus para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Então, todo o livro de Malaquias é um chamado à adoração, é um chamado ao culto, é um chamado à reunião do povo de Deus. Então, tudo que nós vamos ver em Malaquias, basicamente vai tratar do nosso culto. Aí você já pode estar perguntando, pastor, mas o sacerdote do Antigo Testamento e o culto do Antigo Testamento já não existem mais. E outra, aqui a advertência de Malaquias é contra os sacerdotes, não é contra todo o povo. Bom, tanto os sacerdotes como o culto têm os seus correspondentes no Novo Testamento. A gente tem que lembrar que o sacerdote e o culto, eles não deixaram de existir em nenhum momento da nação de Israel. Só para a gente lembrar rapidamente, a história do povo de Deus, ela não começa em Mateus. A história do povo de Deus começa em Gênesis. E lá em Gênesis nós já temos o povo de Deus adorando. E adorando em comunidade, adorando em família. Começa lá com a família de Abraão, depois a família de Jacó, depois vira um povo, depois vira uma nação, e aí esse culto vai tomando formas ao longo desse tempo. E no Novo Testamento isso também acontece. Na Nova Aliança, os termos sacerdote e culto, eles foram ampliados, assim como basicamente tudo. A ação do Espírito Santo, que na Antiga Aliança era restrita ao povo de Israel, hoje alcança todos os povos. Estou dando um exemplo aqui de elementos que foram ampliados, mas não deixaram de existir. Lamentavelmente, as pessoas hoje falam como se o Deus do Antigo Testamento ele fosse diferente do Deus revelado no Novo Testamento em Jesus. Mas isso não é verdade. Deus da Antiga Aliança e o Deus da Nova Aliança revelado em Jesus é o mesmo Deus. E na Nova Aliança a gente tem então os correspondentes tanto do sacerdote como do culto. Na Nova Aliança isso foi ampliado. Por exemplo, o sacerdote, que era um grupo pertencente lá à tribo de Levi, na Nova Aliança todos os crentes são sacerdotes.
Então essa advertência aqui, que naquele período era restrita aos sacerdotes, agora alcança todos os crentes. Segunda coisa aqui é que o culto também foi ampliado. Naquele momento, o culto ele deveria ser realizado apenas no templo, era o lugar do culto, não podia se cultuar a Deus em outro lugar. Hoje, qualquer lugar pode ser lugar para reunião do povo de Deus. Agora, a gente tem que se lembrar sempre de que, ainda que os elementos tenham sido ampliados, eles continuam representando a mesma coisa. Por exemplo, o sacerdote é aquele que se apresenta diante de Deus, é aquele que intercede diante de Deus. E esse é o papel de todos os crentes, se apresentarem diante de Deus. Segunda coisa aqui em relação ao culto. O culto continua sendo a reunião do povo de Deus. Como era na antiga aliança, continua na nova aliança. A diferença é que na antiga aliança isso acontecia no templo, hoje acontece em qualquer lugar. Nós nos reunimos na Maria Carolina Campos 28, mas tem irmãos que se reúnem em todos os lugares do mundo. É mais ou menos o que Jesus disse para aquela mulher samaritana quando foi questionado se deveriam adorar em Jerusalém ou em Samaria. Ele disse, olha, vai chegar um momento em que vocês vão poder adorar em qualquer lugar, e é exatamente o que acontece. Então, culto e sacerdote sempre foi a mesma coisa. Sacerdote se apresenta diante de Deus e o culto é a reunião do povo de Deus. Hoje, atualmente, existe uma tendência, e é uma tendência moderna, isso nunca existiu na história da igreja, jamais. Mas nos últimos anos, talvez, sei lá, 30, 40, 50 anos, filhos aí da teologia liberal, né, tão maquiavélica, existe uma tendência nessa sociedade moderna em desvalorizar o culto, dizer, olha, eu não preciso ir, e talvez também tenha uma questão ligada, às vezes, à própria liderança, que faz lá uma quantidade enorme de cultos, e aí perde-se o valor da reunião do povo de Deus. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes que são muito particulares, mas o ponto é dizer que culto sempre foi a reunião do povo de Deus em toda a Bíblia, isso é uma realidade. Bom, segunda coisa aí, princípio ressaltado por Malaquias, é que o culto ele deve ter o sentimento correto. Irmãos, olha só esse versículo, o versículo 12 aqui do capítulo 1, olha só, versículo 12, capítulo 1, tá aqui. Mas vocês o profanam, falando do culto, né? Deus falando do culto. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda. Olha isso, gente. Aqueles homens estavam dizendo que a mesa de Deus era imunda, que o culto ele era imundo. Olha só, ele continua dizendo, e que a sua comida é desprezível. Agora o versículo 13. E ainda dizem, que canseira! Olha só, olha o nível de desprezo desses caras. Eles estavam dizendo que a mesa do Senhor, que os sacrifícios que eram apresentados ali eram desprezíveis, e os sacrifícios eles apontavam para o sacrifício de Cristo. E mais, eles diziam que canseira, e riem dele com desprezo. Estavam rindo e dizendo, olha, que canseira esse negócio de culto, né? Era como os sacerdotes estavam cultuando ali. É absurdo pensar nisso, né? Mas a gente também, de alguma forma, a gente vai para o culto com um sentimento, talvez não com esse sentimento aqui, eu não vou chegar a dizer isso, né? Mas a gente às vezes vai para o culto com um sentimento muito ruim. A gente vai para o culto às vezes, nossa, que canseira, né? Que enfado. Tá certo, algumas das nossas reuniões podem ser assim mesmo, mas a gente precisa se lembrar do que está acontecendo ali, de quem é a pessoa que está sendo representada ali, o ser que está sendo representado ali. Então, o culto precisa de um sentimento próprio para acontecer. A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque a gente pode desprezar, né? A gente pode tornar o sacrifício de Cristo desprezível, a gente pode tornar a reunião do povo de Deus um momento de canseira. E aí não só os líderes têm que tomar cuidado com isso, mas também os crentes. Precisa haver um sentimento correto em relação ao culto. E qual o sentimento que deve estar presente no culto?
Quando a gente analisa com cuidado os princípios do culto, a gente vai perceber que o culto tem 3 objetivos. E daqui a pouco eu vou mostrar para você que um dos objetivos do culto não está envolvido. Vamos lá. O primeiro objetivo do culto é que Deus deve ser glorificado. Então, o cuidado que a gente deve tomar com o nosso sentimento é que a glória sempre deve ser dada a Deus. E aí não há necessidade muito de dizer que homens e coisas não devem ser glorificados. Então, elementos no culto que não glorificam a Deus, que glorificam às vezes até a própria nação de Israel, né, mas não glorificam a Deus, devem ser excluídos. Então, o objetivo principal do culto é a glória de Deus. Mas não só isso. O segundo objetivo do culto, o propósito do culto, é que pessoas devem ser edificadas. Então, por isso é importante você estar ali para edificar os seus irmãos. Também você vai receber edificação, claro, você vai receber edificação dos seus irmãos, mas você vai ali pensando em como você pode edificar os seus irmãos. A fé cristã não é uma fé consumidora, é uma fé que se abre, que alcança todos, inclusive os pobres, inclusive os fadigados, inclusive os doentes no nosso meio. Então, o culto deve edificar as pessoas. E terceiro, as nações devem receber testemunho. Esse é o propósito do culto. Glorificar a Deus, edificar os irmãos e testemunhar para as nações. Então, esse é o sentimento que todo crente deve ter quando se reunir como povo de Deus. Deus deve ser glorificado, pessoas devem ser edificadas e nações devem receber testemunho. E por último, então, vimos aí 2 princípios. Primeiro, que sacerdote e culto têm correspondentes no Novo Testamento. O culto deve ter o sentimento correto e os sacerdotes devem prestar culto a Deus do jeito de Deus. O sacerdote não está liberado para fazer o que ele quer. Olha aí o versículo 14. Malaquias 1,14. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Olha só, o que ele está advertindo? Sobre pessoas que falavam assim, eu vou sacrificar para Deus o melhor, mas na hora H sacrificava para Deus aquele animal defeituoso que prometia morrer. Então ele meio que se livrava daquele animal. Agora olha só o que o Senhor diz no final aqui do versículo. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Uau! A descrição de Deus dele mesmo é absolutamente impressionante, né? Mas o ponto aqui é dizer que aqueles homens, eles estavam desprezando a liturgia dada por Deus. Se você continuar lendo aqui o capítulo 2, o profeta vai fazer menção das ordens dadas por Deus lá para Levi, lá na lei, na entrega da lei, lá no Pentateuco. A ideia aqui é mostrar que Deus deve ser cultuado do jeito de Deus. E essa questão de o culto a Deus de qualquer maneira, ele encontra correspondentes na Bíblia. Por exemplo, Saul, ele foi rejeitado por Deus porque entregou um culto a Deus do jeito dele, não do jeito de Deus. Ananias e Safira, já na Nova Aliança, eles foram fulminados porque entregaram um culto a Deus do jeito deles. Então, a ideia aqui é mostrar que o culto tem uma maneira de acontecer e nós devemos seguir essa maneira. Ainda que você possa ali ter algumas pequenas diferenças, né? Então, alguns vão dizer que o que a Bíblia não proíbe eu posso fazer. Outros vão dizer, não, eu só faço o que a Bíblia manda. É princípio regulador e algumas coisas aí que não é teológico, mas é só para você entender que, ainda que a gente possa ter diferenças do que vamos fazer ali, que são pequenas, mas algumas coisas não podem faltar. Por exemplo, independente de como você imagina que deve ser a liturgia do culto, o culto ele deve ser em um dia específico, ou seja, o crente deve separar um dia para cultuar o Senhor. Já lá nos 10 mandamentos, o Senhor fala para consagrar um dia.
esse dia na história de Israel era o sábado, já na igreja esse dia muda para o domingo. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 16, ele já faz menção do primeiro dia da semana, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Mas esse dia é um dia consagrado ao Senhor, é o dia de reunir com o povo de Deus para juntos estarem adorando a Deus, glorificando o Senhor, edificando uns aos outros e testemunhando as nações. Então, primeira coisa, independente se você acha que se a Bíblia não proíbe eu posso fazer, ou se você acha que só faz o que a Bíblia manda, o dia tem que ter um dia para cultuar ao Senhor. Tem que ter um dia que é o dia do Senhor, o quarto mandamento. Segundo, o culto, aliás, o crente deve se preparar para cultuar ao Senhor. Se o crente deve separar um dia, ele deve se preparar para esse dia. É interessante aqui nesse texto que acontece exatamente isso. O cara fala, olha, eu vou preparar um animal sem defeito, mas na hora H ele não entrega. Então, você deve dormir bem, passar uma boa noite de sono antes do dia do Senhor. Então, durma cedo, procure, de preferência, olha só que legal, que o meu tempo está muito curto, mas os puritanos, eles faziam uma espécie de culto no sábado à noite, antes do culto de domingo, eles se preparavam no sábado à noite para receber a palavra no outro dia. Então o crente deve se preparar para chegar cedo ao culto, para encontrar os seus irmãos, ele deve estar com o espírito disposto, com o espírito pronto para edificar os seus irmãos, para glorificar ao Senhor. Lembra da expressão do Senhor aqui, né? Falando exatamente do culto, falando desse contexto que nós estamos falando aqui. Ele diz, pois eu sou o grande rei. Nós estamos ali para adorar o grande rei. Ele diz, o meu nome é temido entre as nações. Nós estamos ali para glorificar o temido entre as nações. Então, o crente tem que se preparar para estar ali, estar consciente, feliz, animado, disposto para edificar os seus irmãos e para glorificar ao Senhor. E por último, o culto, o crente, o centro do culto deve ser o Senhor revelado em sua palavra. Mais uma vez, não importa muito ali os elementos, ainda que os elementos sejam importantes, eu não posso colocar qualquer coisa no culto, mas o centro deve ser o Senhor e sua palavra revelada. Então é importante isso, porque, e essa é uma briga dos reformadores, nas igrejas medievais havia uma parafernália no culto. Então havia lascas de cruz, crucifixos, imagens, vitrais, mesas, uma infinidade de parafernálias. E lamentavelmente parece que estamos repetindo isso, parafernálias no culto. O culto deve ser conciso, direto e centralizado na palavra. As canções devem emanar da palavra de maneira bem feita. A pregação deve ocupar um lugar de honra. Enfim, são coisas que devem centralizar o culto. A palavra de Deus deve centralizar o culto. A palavra de Deus é central no culto. Bom, chega, gente? Hoje eu extrapolei, mas extrapolei com força. Bom, vamos lá. Moral da história. Os crentes são convocados a se reunir como o povo do Deus da aliança. Reunião com o povo do Deus, com o Deus da aliança. Nos termos dele, para a glória dele. Então o povo é chamado a se reunir em torno do Deus da aliança, nos termos do Deus da aliança, para a glória do Deus da aliança. E aí, qual é o desafio do Léo aqui? Como a gente pode aplicar isso? Irmãos, não há muito o que pensar aqui, É só pensar um pouco como nós temos cultuado. Será que essa palavra aí de Malaquias serve pra gente? Serve para mim? Serve para você? Será que temos cultuado com desprezo? Será que o culto é mais uma atividade entre outras? Será que as minhas agendas sociais competem com o culto? Será que minha preguiça, meu desânimo, as minhas próprias enfermidades, Tem gente que fala assim, eu não estou com cabeça para ir ao culto. Ou seja, desprezando o culto, trocando o culto ou colocando o culto junto com outras atividades. Será que eu trabalho mais? Eu trabalho tanto para ganhar dinheiro que eu desprezo a reunião do povo de Deus?
né? Eu acho mais importante estar sempre envolvido com o trabalho, porque até porque o trabalho é meu ganha-pão, mas será que eu não estou trabalhando em excesso para alimentar os meus ídolos e deixando para trás o culto ao Senhor? Né? Nem em todo caso é isso, mas às vezes isso acontece. Será que eu estou desvalorizando o momento de culto do povo de Deus reunido? Quando estou ali não tem valor, eu fico andando, eu fico olhando o celular, eu fico vendo notificações no celular. Como que eu valorizo isso? Que mais? Com enfado, canseira, enfadado, nossa, coisa ruim. Como estamos cultuando? Essa é a pergunta que é feita aqui na nossa aplicação. E vamos orar! Se você puder, para o instante aí que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos nessa manhã preciosa agradecer ao Senhor por Tua palavra. Ela nos desafia a olharmos para o momento em que nos reunimos como povo do Senhor com o valor que é devido. Eu sei que existe, Senhor Deus, uma tendência a desvalorizar esse momento, mas a Tua palavra não faz isso. Por isso, nos arrependemos e pedimos que o Senhor nos capacite e nos dê graça, fazendo o nosso coração se voltar para esse momento tão glorioso e tão precioso, a reunião do povo do Senhor. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.